Olá! Vamos continuar hoje com o tema que nós iniciamos na aula passada, que ajuda é necessária para a família. Em continuidade ao tema das aulas anteriores, que era a família fragilizada e suas consequências. Nós vimos na aula passada que o primeiro ponto que a gente não pode deixar de lado é a proximidade com Deus. Nós precisamos resgatar as famílias para chegarem mais perto de Deus. As famílias estão cada vez mais se afastando. A gente viu também que a gente precisa resgatar a moral cristã, a gente precisa ajudar as famílias a assumirem valores, a gente precisa orientar as famílias na formação e na educação dos filhos. E hoje, então, continuando, nós vamos ver que a família, ela precisa ter interrompida a agressão que ela sofre na mídia e na cultura sem ética. Você concorda? É muito comum nosso trabalho, quando a família, mesmo tentando cumprir o seu papel de viver relacionamentos de qualidade, de educar na fé, de cultivar os valores, ela fica prejudicada porque o peso dos meios de comunicação hoje é muito grande. A influência da mídia é enorme. Nós podemos dizer que ninguém superestima o peso da mídia, porque a mídia pesa muito no comportamento das pessoas. Então, nós precisamos, aqui como igreja Corpo de Cristo, ampla, exercer um enorme trabalho para coibir, para interromper a agressão aos valores da família, para interromper esta violação do direito da fé. Nós temos direito de ter fé e viver esta fé na nossa comunidade. E nós estamos vivendo uma época de laicismo e de agressão a valores. Então, isso precisa ser interrompido, porque isso é uma ajuda necessária para todas as famílias e para a educação da juventude e mesmo dos adultos. A família precisa ser apoiada pelo poder público com políticas familiares. É comum a gente ver, por exemplo, a política do idoso, a política da criança, a política do jovem e do adolescente, a política da mulher, né? Mas não existe uma política da família. Então, a família precisa ser apoiada pelos poderes públicos com uma política de família. E o Estado, o poder econômico, precisam descobrir a importância da família, tanto para a formação de cidadãos, como para o desempenho da economia. A família é essencial. Teorias mais modernas da economia reconhecem, com estudos sérios, que o papel do tratamento que se dá à família reflete na economia. Mas a nossa meta está acima de beneficiar a economia. A nossa meta é o ser humano, que é a imagem de Deus e que tem que ter dignidade. Então, isto é um ponto relevante. O Estado, as políticas precisam enfocar a família e priorizar a família, porque isso é política inteligente, além de estar no projeto de Deus. E outra coisa, o Estado tem ultrapassado os seus limites em território, no âmbito da família. O Estado tem interferido no comportamento familiar, violando o princípio da subsidiariedade. A família, naquilo que compete a ela, o Estado não pode interferir e vem interferindo de maneira muito negativa, muito pouco inteligente. E nós, como povo de Deus, como agentes de pastoral familiar, precisamos agir com autoridade, porque essa autoridade a família tem. Nós temos autoridade para isso. E só relembrando, a gente já viu isso em aulas anteriores, mas talvez, né, se você não se lembra, a gente falou em princípio da subsidiariedade. O que é isso? A violação do princípio da subsidiariedade é um poder maior interferindo naquilo que compete a um poder menor, desculpe. Como, por exemplo, a família tem o direito de fazer o seu próprio planejamento familiar. Não podemos deixar, por exemplo, que um poder maior interfira na família que tem esse direito de fazer o seu planejamento familiar, entre outros direitos que a família tem, né? Aqui só para citar um exemplo. Outro ponto relevante para a gente trabalhar, levar ajuda à família,
e um desafio grande, mas urgente, importantíssimo, é a questão do trabalho. O trabalhador hoje, de forma muito geral, ele é tratado como um recurso do lucro, como um recurso, como os recursos materiais. É pela utilidade. É como um recurso material. Ele interessa para a empresa, ele entra, não interessa, ele vai para o lixo. Então, o aspecto humano do trabalho é de extrema importância. Nós, primeiro, precisamos formar agentes para refletir sobre isso, entender o que significa respeitar o trabalho como fonte de sobrevivência da família, fonte de dignidade da pessoa, recurso que edifica tanto a pessoa como a sociedade. E quando nós aprofundamos essa reflexão, nós temos que defender a questão do trabalho como um recurso humano, como dignificante da pessoa, como construtor do bem comum, dos lucros. É muito importante esse resgate em termos de ajuda à família. Então, veja, ter o trabalho como recurso para a vida, para a educação integral, para o bem da família, para o bem comum e não apenas como recurso de enriquecimento. E trazendo aqui para a prática, na família, vivenciando isso lá dentro de casa. Veja, as crianças, desde cedo, não queremos dizer aqui que a criança deve ir para o trabalho, que a criança, né, não é pôr a criança no tronco, né? Não é fazer da criança um escravinho para trabalhar lá dentro de casa. Mas é desde cedo que a criança começa, por exemplo, a esticar um lençol na sua cama, a arrumar o seu calçado, não deixar o calçado jogado no chão, organizar o seu material escolar. Isso é uma forma da criança ajudar lá dentro de casa. É uma forma da criança já começar desde cedo a entender que os trabalhos domésticos não estão nas mãos de uma pessoa, seja da mãe ou seja de uma pessoa que trabalha em casa, né, uma doméstica, mas que os trabalhos lá dentro de casa devem ser divididos, porque nós vivemos em comunidade lá dentro de casa. É interessante lembrar que o trabalho educa. Sabe, não se cria um instrumentista começando aos 21 anos. Não se forma um grande atleta começando a praticar o seu atletismo, o seu esporte, aos 20 anos. As pessoas aprendem bem aquilo que aprendem cedo. Então, o gosto pelo trabalho, o hábito de trabalhar, se forma desde a infância. Nós temos que, digamos, calibrar o nosso entendimento em termos de educação integral. Quando falamos em trabalho, a criança não pode ser explorada, a criança precisa aprender responsabilidade proporcional à sua idade. Temos que ter clareza nisso para que nós não tenhamos uma juventude ociosa. E a ociosidade é um caminho perverso. A ociosidade deforma a educação. O próprio estudo pode ser um trabalho, né? Pode ser tido como um trabalho. A gente fazer os filhos verem que é uma forma deles já estarem trabalhando à medida que eles desempenham bem o seu estudo, né? Resgate ou construção dos valores da família original. Deixa eu comentar isso. Às vezes as pessoas falam família tradicional. Dá a impressão que o termo tradicional significa ultrapassada. Quando a família planejada por Deus, ela jamais será ultrapassada. Nós podemos digamos assim, deteriorar a palavra, a expressão, o termo família. Nós podemos nivelar tudo por baixo. Mas família original, planejada por Deus, é uma meta para todo mundo. Não importa se a nossa família está quebrada, está desestruturada, está reconstruída, se está parcial, é monoparental. A família, em qualquer circunstância que ela esteja, ela é chamada por Deus a crescer. Esse desafio, na palavra de Deus, é mais ou menos assim: ser perfeito como o Pai é perfeito. Nós somos imagem de Deus, um Deus perfeito.
que se relaciona de forma sólida, estável, de qualidade. Esse é o desafio para qualquer família, regular e irregular, completa e incompleta. Mas nós temos que ter clareza que nós temos que, na família, ter um conceito de família original, isto é, família no projeto de Deus. Ela pode se tornar incompleta de forma natural. Ou seja, no projeto de Deus, o conceito de família continua o mesmo. É a união de um homem e uma mulher para sempre. Para sempre. Né? E abertos à vida, e essa união é para o bem dos cônjuges. E quando nós perdemos, digamos, quando nós quebramos essa aliança com Deus, e isso não é uma coisa incomum, o ser humano é falho. Quando quebramos essa aliança, Deus nos chama com infinita misericórdia para voltarmos a crescer na estabilidade e na qualidade dos relacionamentos e na proximidade com Deus. Pois é. Você vê, o tempo voa, a gente teria muito mais coisa sobre esse assunto, mas a gente quer que você fique mesmo incomodado, que você busque, que você leia, que você se informe e que você pense bastante mesmo nesse tema, né? E que assuma a ajuda à família, começando pela sua. Isso, e como nós fazemos em todas as aulas, quando a gente termina um tema, a gente coloca então essas 3 perguntas. O que você resumiria como conhecimento de conteúdo essencial do tema que foi visto? Qual foi o tema visto? De que ajuda a família precisa? O que representa alguma forma de desafio para você, pessoalmente? E quais destes desafios você quer assumir e levar para si, para sua família e para outras famílias? Até a próxima aula. Fique com Deus.